Os clãs Wolfgang e Schwarzer Wolf estão frente a frente. Kyogoku, que até uns capítulos pra trás estava solando os integrantes da Schwarzer Wolf, está no QG da Schwarzer Wolf. E ela não tá sendo muito bem recepcionada, afinal de contas ela acabou saqueando os jogadores da guilda. Enfim, os líderes desses dois clãs estão frente a frente e provavelmente o pau vai quebrar porque o Sanhaku... ele deu uma aprontada, mas vamos por partes, rapaziada. Review do capítulo 229 de Shangri-La Frontier. Um capítulo mais morno se comparado com os anteriores, mas um capítulo muito importante para desenvolver tramas, principalmente envolvendo a guerra entre esses dois clãs, essas duas guildas. Se inscreve no canal, curta e compartilha. No telefone, se você puder hypar, eu agradeço muito porque me ajuda de montão. E se liga aí embaixo na descrição porque tem mangás em promoção e muito mais para você aproveitar. Galerinha, vamos começar porque nós abrimos o capítulo 229 com a Psyger Zero, né? A Rei, ela entrando no jogo. E ela entende talvez ali aquele momento, né? Porque ela meio que hesita, ela pensa se vai ou não entrar no jogo. Por quê? Porque, se eu não me engano, eles vão discutir de fato o destino dela, se ela vai ficar ou não na Schwarzer Wolf, para ir ou não para o Wolfgang. Certamente a Schwarzer Wolf ela não vai abrir mão de um ataque holder só por abrir mão. Ah, eu quero ir para outro time. Não é bem assim, não vai funcionar dessa maneira. Então, certamente tem vários problemas para serem resolvidos. Agora, falando em problemas, nós temos Katsu, Kyogoku e Arthur Pensilgon na frente da mansão da Schwarzer Wolf, que é um clã de elite, então a base, o QG deles é muito forte, é muito imponente, é muito bonito e é muito grande, vamos dizer assim. Certamente isso chama a atenção dos jogadores da Wolfgang, mas a Kyogoku ela fica animada, afinal de contas é o quartel-general dos inimigos deles. E isso chama bastante atenção, porque a Kyogoku ela é meio piroca das ideias, né? Ela tem uns parafusos a menos e quando ela fala isso de peito aberto, porque de fato ela quer entrar ali, ela quer ver a cara daqueles camaradas que no capítulo 222 ela solou eles. E isso é um debate que vem aqui, beleza? A ideia dessa reunião é refletir sobre a natureza da aliança entre os dois times mais uma vez. Certamente isso tem a ver também com a ida da Psyger Zero para o Wolfgang e sobre as informações que talvez a Wolfgang não esteja passando de forma completa para Schwarzer Wolf, principalmente envolvendo os colossos, como por exemplo aquele lance lá de o Tarnid ser um colosso rejogável, né? Reenfrentar ele é possível, diferente de, por exemplo, o Azaemon. Não sei os demais, mas o Tarnid é possível e isso só foi revelado pro Professor, que é alguém talvez que não vai interferir tanto nos planos por conta da essência da guilda do Professor, que tem a ver mais com a lore do que, de fato, com os bosses ou lutas em si. Agora nós temos a entrada dos membros, dos três ali, Katsu, Arthur e Kyogoku, e certamente a atmosfera fica um pouco diferente, certo que iria ficar, né? Afinal de contas, a Kyogoku simplesmente derrotou e saqueou os jogadores da Wolfgang, da Schwarzer Wolf, perdão. E uma coisa que me chama atenção é que, tirando a Psyger 100 e a Psyger Zero, não tem nenhum camarada ali que, tipo, seja muito imponente contra esses outros jogadores. Porque o que dá a entender é que Kyogoku, Arthur Pensilgon e Katsu solariam esse clã inteiro, com exceção talvez da Psyger Zero e da Psyger 100. Talvez essas duas jogadoras sejam sim acima da média, mas tirando isso nós não temos um jogador assim muito chamativo, tá? Pode ser que de fato a elite da Schwarzer Wolf não esteja aí, mas certamente é algo bem notável para um clã de elite, né? Só ter praticamente imbecil jogando no clã, a não ser a Psyger Zero e a Psyger 100. Então nós temos eles andando ali até um lugar, só que esse caminho é cercado ali por uma atmosfera diferente, porque eles estão ali caminhando no meio dos membros ali da Schwarzer Wolf e tá todo mundo comentando, todo mundo olhando feio pra eles. E certamente Kyogoku e Arthur Pensilgon iriam falar sobre o fato dos dois serem
Player Killers. E o título de PK aparece no nick deles, então certamente isso é evidenciado pelas duas, tá? Agora eles chegam ali na sala e aparentemente alguns jogadores que enfrentaram a Kyogoku no capítulo 222 estão ali e, obviamente, a Kyogoku tira um sarro desses jogadores, falando mais ou menos sobre os equipamentos desses jogadores. Afinal de contas, quando a Kyogoku derrotou eles, ela acabou saqueando os jogadores. E certamente o downgrade de equipamentos é real, né? Então, meio que eles acabaram ficando com equipamentos mais simples. E isso acabou sendo um tópico ali de deboche por parte da Kyogoku. A Kyogoku provoca eles e isso acaba virando meio que um tópico inicial da reunião. A Psyger-sen pede ali que os equipamentos sejam devolvidos. Só que Arthur Pensilgon quer um valor de 20 milhões. Só que no cálculo da Schwarzer-Wolf o prejuízo foi de 14 milhões. E assim, é difícil falar porque durante a conversa a Kyogoku até mesmo fala, olha, não é proibido matar jogadores, não é proibido um player matar outros jogadores. Certamente tem consequências, mas não é proibido. Então o que a Kyogoku fez não tá fora das regras de Shangri-La Frontier. Certamente, para uma aliança, para fortalecer a confiança, é meio que sem lógica fazer um negócio desse, né? Mas a Kyogoku tá certa. Cada um tem o seu estilo de jogo e a Kyogoku gosta de pancadaria. A Psyger-sen oferece ali papo de 16 milhões para os equipamentos e Arthur Pensilgon fala que não está meio que brincando quando ela falou 20 milhões. A ideia é que ela acaba descendo a oferta, só que ela desce para 19,8 milhões, o que vale um pouquinho mais do prejuízo total que a Schwarzer-Wolf teve. E certamente se devolver esses equipamentos, quem sai no lucro é a Wolfgang, mesmo a Schwarzer-Wolf acabando recuperando os itens. Bom, é uma conversa bem delicada, bem ruim, mas de fato os dois lados meio que tem um ponto. Só que o ponto da Wolfgang é mais válido, porque tipo assim, a Schwarzer-Wolf, tipo assim, pô, a gente não tem que pagar esses equipamentos são nossos, devolve pra gente. Só que assim, irmão, você perdeu no X1, né? E não era nem X1, porque a Kyogoku, ela sorou 5, 6, 7 membros da Schwarzer-Wolf ali no capítulo 222. Então não era bem um X1. Então, e não é contra as regras matar jogadores. Ou seja, a Wolfgang, ela tá ali meio que no direito dela, né? Vocês perderam, eu peguei os equipamentos, e o que vocês vão fazer? Ou vocês pagam ou vocês não têm o item de volta. Isso é bem interessante, e é difícil negociar com o Arthur Pensilgon, porque Arthur Pensilgon gosta muito do cascalho, né? E certamente agora nós teremos a reunião começando. De fato, a reunião começa, e uma coisa que chama atenção a Psyger-sen está meio que calma, serena, em meio a todos os outros integrantes da Schwarzer-Wolf, tipo, pô, eles roubaram nossos equipamentos, eles pegaram isso, faça alguma coisa, que isso, que aquilo. E nós temos os membros falando, pô, ela tá calma, né? E nós temos aquele camarada com um moletom preto falando, tipo assim, ó, ela é meio despirocada das ideias, mas na hora que precisa levar a sério as coisas, ela leva a sério a situação, então é difícil meio que tirá-la do sério. A questão é que talvez o foco da reunião, ou um dos focos da reunião, está atrasado, que é a Psyger Zero. A Psyger Zero não está participando. Só que a Psyger-sen acaba rebatendo o Arthur Pensilgon. Afinal de contas, o Sanraku também não está presente ali. E onde o Sanraku está? O Sanraku estava lá com os coelhos, né? Recebendo vários tipos de informação e talvez até informações únicas, Arthur Pensilgon até brinca. E agora nós mudamos para o Sanraku que está fugindo ali de jogadores, e certamente isso tem a ver talvez com os administradores começando a caçar o Sanraku e até mesmo outras situações, como por exemplo o Sanraku acaba ficando um player visado, afinal de contas ele derrotou 2 dos 7 colossos, coisa que não tinha acontecido nunca no jogo, um colosso ter caído e ele já derrotou 2. Então os players
acabam meio que fazendo o Sanhaku de alvo e o Sanhaku tá sendo perseguido e não adianta mais mudar a cabeça, tá? Porque agora eles estão olhando o Nick, que tá em cima da cabeça, né? Porque antes ele mudava, ele se escondia a cabeça de pássaro e ninguém mais achava. Agora o nome dele ganha evidência e ele vai tentar fazer algumas coisas. Só que é o seguinte, ele tá com a Emu. Ele pede pra Emu meio que achar um lugar bacana pra se esconder, porque aparentemente não está mais surtindo efeito mudar de equipamento. E ele acaba mudando de gênero. Exatamente. Ele até fala, né, essa questão, tipo assim, pô, eu tô com tanta pressa que eu não tenho tempo pra pensar. Eu não quero usar as armas nesses camaradas. E certamente é importante eu estar nessa reunião porque vai ter coisas interessantes nela. Mas também vai ter coisas interessantes lá na linha de frente de Rabbids. Então meio que eu tenho que acelerar as coisas aqui e o meu foco é na reunião. E aí ele pede pra Emu se esconder e ele acaba usando o Graal que ele ganhou do Tarnid de mudança de gênero. E ele acaba se tornando um avatar de gênero feminino. E isso meio que interrompe as perseguições contra o Sanhaku. Afinal de contas, pô, a gente tá perseguindo um avatar masculino. Aquilo ali é um avatar feminino, então não é ele, a gente perdeu de vista. É isso que pensa ali os perseguidores. Só que durante essa fuga, nós temos o Sanhaku escorregando num cocô de pombo, e quando ele escorrega no cocô de pombo, ele sai voando na direção da janela da mansão da Schwarzerwolf, e ele acaba batendo na Psy-Gersem, que dá de cara na mesa, e o Sanhaku acaba também batendo tanto no Katsu quanto na Arthur Pensilgo, e nós temos uma bagunça generalizada ali na sala de reuniões da Schwarzerwolf. E nós temos agora a Psy-Zero entrando na sala de reuniões. E agora ela já tá atrasada. A Psy-Gersem, que tava calma, não tá mais calma provavelmente, depois de ter dado de cara com a mesa. Enfim. E nós temos até a Kyogoku brincando, né? Que a Arthur Pensilgo falou que não conseguiria botar uma coleira nele, afinal de contas ele é um espírito livre no Sanhaku e tudo mais. E aqui o Goku até brinca, coleira? Não, irmão. Esse cara aqui precisa de uma cerca elétrica de uns 6 metros de altura pra ficar sossegado. Quero muito ver o que vai acontecer. Teremos confusão? Não sei, mas só sei que a reunião vai dar sequência porque quem faltava chegou. Sanhaku e Psy-Zero. Será que nós teremos a confirmação da mudança de time? Fica aí pra você ver, segue o canal, tamo junto, rapaziada, e é nóis. Comenta o que vocês acharam, e é isso. Fui!